Olá, amigos, tudo bem? Você sabe identificar as deficiências nutricionais da sua planta com base na forma, no formato, na cor, nas alterações visuais das folhas da sua planta? Vamos aprender? Eu vou mostrar agora quais são as principais deficiências que uma planta pode ter e como identificar visualmente na folha da planta. Vamos lá para a tela para vocês poderem identificar melhor, tá? Aí eu vou mostrando e falando ao mesmo tempo. O elemento que mais pode faltar no sistema, nas plantas e que a planta requer em maior quantidade é o nitrogênio. E aqui a gente tem algumas características da falta de nitrogênio nas plantas, né? A gente vai ver aqui um amarelamento geral. As folhas mais antigas, principalmente as mais antigas, localizadas na base, aqui a base começam a apresentar uma coloração amarelada. Volta aqui nessa imagem, né? Isso frequentemente observado em folhas mais velhas, enquanto as mais jovens permanecem verdes. Então, a planta está crescendo, você vai ver que quando está faltando nitrogênio, não são as folhas mais jovens, são as folhas mais velhas. As mais velhas vão perdendo a coloração e ficando amarelada. Aí a gente sabe que é nitrogênio. Uma outra questão da deficiência de nitrogênio é o desenvolvimento mais lento. O crescimento geral da planta pode ser afetado, resultando em um desenvolvimento mais lento em comparação com plantas saudáveis. Folhas pequenas também, gente, pode acontecer, ou subdesenvolvidas, né? As folhas podem ser menores do que o normal e exibir um aspecto subdesenvolvido, com tamanho reduzido. Isso pode acontecer também quando está faltando nitrogênio, porque ela não tem força para crescer adequadamente as folhas, então as folhas ficam menores. Uma outra questão que vocês podem observar no nitrogênio é que quando está faltando nitrogênio, o veio, que são os caminhos aqui dentro da folha, ele permanece verde. Só a parte mais externa, entre os vãos, as veias aqui da planta, é que ela vai ficar amarelada, né? Então aqui são exemplos, né? O nitrogênio aqui no estágio inicial e que no estágio mais avançado, então a gente vê uma diferença, né? Aqui está um verde mais claro e aqui já está amarelo, né? Já está um verde bem clarinho. Aí o fósforo. Também as folhas aqui na base da planta, tá, gente? Pode apresentar aqui uma coloração verde escura, enquanto as folhas mais novas podem mostrar uma tonalidade verde mais clara, ou seja, que é o contrário, né? O fósforo aqui, acontece uma deficiência diferente do nitrogênio. É quase que fosse antítese, né? Porque se aqui no nitrogênio ele ficava mais claro, aqui ele vai ficar mais escuro. A folha fica mais escura em relação às mais antigas, tá? O crescimento também pode ser mais lento, geral, né? A planta, todas essas deficiências vão, de alguma forma, fazer a planta desenvolver menos, né? As folhas também podem ficar menores, em comparação a uma folha saudável. A produção de frutos e flores também vai ser reduzida. Na coloração, entre as veias da planta, ela fica mais escura ainda em relação ao restante da folha, tá? Mesma coisa, aqui não está um verde escuro em relação a um verde claro quando está faltando nitrogênio. No fósforo vai acontecer a mesma coisa, só que como a planta ela fica com a tonalidade verde mais escuro, o veio dela fica mais escuro ainda. Então você pode ver que não é uma planta normal e ela está faltando fósforo. Outro que a gente pode identificar aqui é o potássio. Aí na questão do potássio, as margens principalmente as margens das folhas, principalmente as mais antigas, podem apresentar uma coloração amarelada ou marrom. É como se estivesse queimando, né? Ela fica amarelada no estágio mais avançado, tá vendo aqui um estágio mais avançado, ela está bem amarelinha, e a borda fica marrom. Ou o topo dela pode ficar marrom, tá vendo? As pontas das folhas podem ficar marrom. Isso é como se frequentemente referido como uma necrose marginal, ou seja, ela começa a morrer de fora para dentro, tá? As folhas também podem murchar, sinais de murchamento, e as bordas das folhas também começam a enrolar para cima. Ou seja, essa folha começa a encaracolar. E aí a gente sabe que está faltando, então, potássio. Vai também desenvolver as folhas, a planta de forma geral, de forma mais lento, e a coloração das folhas fica irregular. Percebe que uma folha aqui ela está mais escura, que está mais claro?
para a gente não confundir, porque olha aqui, o nitrogênio ele é constante em toda a extensão da folha. O potássio é a mesma coisa, em toda a extensão da folha. Pode aparecer manchas em estágios mais avançados, tipo a necrose aqui, mas ele ainda na base aqui da folha, não da planta, mas da folha, e tanto no final vai ser aproximadamente a mesma coisa, né? Já no potássio, a gente vê aqui a diferença que fica bem visível, né? Num aspecto mais avançado aqui é um aspecto inicial, aqui num aspecto mais avançado, o meio é mais escuro, a gente pode perceber, e do lado de fora ela fica mais clara, e as bordas pode ter essa necrose, esse amarronzado. Cálcio, né? A falta de cálcio, o que ele pode fazer? As folhas podem morrer, tá? As pontas das folhas morrem, resultando em uma condição conhecida como queima da ponta. Então é comum, quando está faltando o cálcio, as pontas das plantas terem algum problema, né? E vai ter essas manchas também. Se a gente vê nelas aqui, ó, no estágio inicial ou no estágio mais avançado, a gente vai ver aqui que tem manchas. Essas manchas são necróticas, ou seja, pontos que a planta está morrendo, que começam com pequenos pontos e podem se expandir para formar áreas maiores e podem aparecer nas folhas por completo. Nos veios das plantas também vai ter manchas nessas veias. Então vai ser manchas necróticas ou de clorose, né? Áreas de clorose. Se a gente ver aqui, vai ter umas pontas mais amareladas, tá vendo? Umas partes. A planta está verde, mas ela tem pontas amareladas e marrons também no meio da planta, da folha. Ou seja, também vai acontecer essas manchas. Aí a gente sabe que é falta de cálcio, porque das outras elas não têm essas manchas, né? A não ser que o fósforo aqui no estágio mais avançado, mas dá para ver uma diferença muito grande, porque ela não tem essa clorose pulando, né? Aspectos aqui, ó. Aqui tem um marronzinho, aqui um outro marrom, aí tem um mais claro, marrom, verde, aí fica várias cores, né? Não vai acontecer, por exemplo, no fósforo, nem no nitrogênio, nem no potássio. Aqui o cálcio também, gente, a mesma coisa. A planta pode enrugar ou encolher, principalmente nas bordas. Então, se a gente pega uma folha e ela, principalmente aqui na borda, ela está tendo um encolhimento, enrugamento, aí a gente sabe que também está faltando cálcio, tá? Além do crescimento reduzido. Então, se a gente for identificar aqui o magnésio, descoloração intervenal, que são essas entre as veias da folha, né? A gente tem as veias aqui, e entre elas, tá vendo que no meio desses pedacinhos aqui da folha, elas são mais claras. Esse aqui é um sinal do magnésio, faltando magnésio. Então, ela torna mais amarelada nessas intravenal, né, que fala entre as veias da planta, e as veias permanecem verdes. Então, a planta essas veias continuam verdes, elas não ficam mais escuras nem mais claras, mas no meio das folhinhas aqui, nessas partes, é como se fosse entre os músculos aqui da folha, né, se a gente pode falar dessa forma, ela vai ficando mais claro. As folhas podem perder sua coloração verde característica, adquirindo tonalidade mais pálida. Então, de forma geral, você vai ver que a folha parece mais pálida. Vai acontecer também o murchamento e encolhimento das folhas. Aí podem murchar, né? E aí várias deficiências vão causar esse murchamento, né? O crescimento das folhas também vai ser afetado. E as bordas também vai acabar, num estágio mais avançado, vai ter necrose das folhas, tá? Principalmente nas bordas. E o magnésio também, gente, ele é responsável pela maleabilidade da planta, ou seja, ela fica mais flexível. Se a planta está muito rígida, quebrando muito fácil, está faltando magnésio. Então é uma coisa que a gente pode verificar também. Já no zinco aqui a gente vai ver algumas características interessantes, né? De forma geral, ele pode parecer com potássio. Se vocês verificarem que o potássio, tá vendo, no estágio mais avançado, se a gente for aqui no estágio mais avançado do zinco, ele parece também, só que o centro da folha, aqui, ele continua todo a mesma característica, ou seja, se lá no potássio a gente verificava e ela estava com o centro mais verde e as veias verdes escuras, não vai acontecer isso aqui
no zinco. O zinco aqui no estágio mais avançado, até o caule, as veias vão perder a cor verde escura, tá? Aqui ela está um verde mais claro e ela é toda verde clara num aspecto mais avançado, tem necrose nas pontas, né? Aqui no estágio inicial, entre os músculos aqui também a gente vê uma descolorização das folhas, né? Uma diferença do zinco em relação às outras deficiências é que o zinco aqui ele vai começar nas folhas mais jovens, mais novas, afetando principalmente a parte superior da planta. Então, isso aqui está perto da raiz e aqui está perto do topo da planta, é aqui que vai, em cima, que vai faltar essa deficiência de zinco. Algumas plantas podem exibir um padrão de listas nas folhas, né? Então, entre as veias das plantas aqui, parece um verde, enquanto as áreas próximas, às vezes, tornam-se amareladas, né? Então, a gente vê aqui, ó, que entre elas aqui ela vai ficando amarelada, né? Até que ela chega a um ponto que quase toda ela fica amarelada. As folhas também vão ficar pequenas e distorcidas. Lembrando, são nas folhas mais jovens, tá? Então, se acontecia nas outras deficiências, em folhas mais velhas, essa aqui são as folhas mais jovens. Vai ter redução também e o número de folhas também de uma planta pode diminuir por causa da falta de zinco. Aqui a falta de manganês. Se a gente perceber o manganês aqui, ele é quase o contrário do potássio, né? Se o potássio ele ficava escuro no centro e claro na periferia, vai acontecer o inverso aqui, né? Essa clorose ou esse amarelamento das folhas geralmente começa nas áreas entre as veias das folhas. No manganês também a gente vai ver aqui umas manchas, né? Essas manchas escuras ou necrose que a gente verifica aqui também pode ocorrer, tá? E aí a gente sabe que também é falta de manganês. E agora a gente vai falar aqui da falta de ferro nas plantas, e o ferro é uma coisa que acontece muito na aquaponia principalmente. Então, ele tem uma clorose, um amarelamento das folhas, começa nas folhas mais novas, já não é nas folhas mais velhas, ou seja, no topo das plantas, as folhas que estão nascendo são essas que vão apresentar essa deficiência nutricional. Então, quando a gente vê que a folha está tendo essa clorose, esse amarelamento, nas folhas mais jovens. É interessante verificar também que a gente vai ver que as folhas elas ficam amareladas, mas a veia da planta, essas veias aqui principalmente, elas continuam verdes, tá? Então elas podem até ficar um pouco mais claras, mas elas vão ficar verdes e elas vão ficar mais claras no restante da folha. Tá? Aqui no estágio inicial, no estágio mais avançado, ela já vai ficando toda um verdinho claro, tá vendo? E aqui no estágio final aqui, ela já está toda amarelinha já. Mas é sempre nas folhas mais jovens. Então a gente verifica nas folhas jovens, tá bom? Alguns casos aqui, a gente também vai verificar aqui necrose, né? Algumas manchas marrons ou pretas nas folhas também, isso pode acontecer, tá? Principalmente com deficiência de ferro. Agora o enxofre, né? Quando a gente fala do enxofre aqui, também vai acontecer essa falta de enxofre nas folhas mais jovens. O amarelamento, então, começa nessas folhas mais jovens e afeta principalmente a parte superior, tá vendo? Ela fica como igual no estágio inicial, mas no final que você vai ver que as pontas ficam mais claras. Até a veia dela aqui no meio, nas pontas são mais claras do que no interior da folha. Agora, uma diferença aqui do enxofre para o ferro, quando a gente vê aqui a falta de ferro, a falta de enxofre, é que a falta de enxofre aqui ela é mais constante em toda a folha, tá vendo? E no ferro, ele pode ter essa dualidade, que tá vendo que aqui no meio está mais claro e aqui está mais escuro. Aqui mesma forma, está um pouco mais claro e aqui mais escuro, aqui mais claro e a borda mais escura. Aqui ela é mais uniforme, essa falta de nutriente. Pode aparecer essas manchas marrons na parte exterior e ela também pode enrugar. Tá vendo? Ela vai, dependendo da falta de enxofre aqui, ela vai enrugar. Tá bom? Isso aqui é um exemplo aqui de uma planta, de uma folha saudável para esses exemplos aqui, ó. Ela é bem saudável, né? O potássio, quando está em excesso, ele fica aparentemente uma planta saudável, só que as bordas dela ficam necrosadas.
né? Mesma coisa que com o nitrogênio, ele fica mais escuro, a planta, quando tem excesso, e as bordas ficam necrosadas. Já o fósforo, ela fica uma tonalidade diferente da folha normal, fica mais escuro também, um verde mais escuro e não esse verde mais vivo, né? Então são essas diferenças. E se a gente for ver aqui no sistema de aquaponia, a gente vai ter mais deficiência ao fósforo, então a gente tem muita deficiência de fósforo. Vai ter de potássio, cadê o potássio? Potássio é esse aqui, então também deficiência de potássio. Então é fósforo, o potássio, o cálcio também falta bastante no sistema de aquaponia e o magnésio. Cadê o magnésio? Magnésio aqui de baixo, aqui, ó. Então, essa parte aqui é que mais falta no sistema de aquaponia, né? O nitrogênio, o fósforo, o potássio, o cálcio e o magnésio. É o que mais falta, né? O nitrogênio, se você tiver oferecendo ração adequada para os peixes em relação à quantidade de plantas, dificilmente, e tiver um bom sistema de filtragem, né? Sistema biológico principalmente, dificilmente você vai ter falta de nitrogênio. O ferro também falta muito no sistema de aquaponia, né? Porque a ração que a gente oferece para as plantas, para os peixes, não tem ferro suficiente para alimentar os peixes e sobrar para o sistema de aquaponia, né? Então, normalmente, nós precisamos complementar. O cálcio também, porque o sistema de aquaponia ele vai acidificando e o cálcio ele vai ajudar a alcalinizar a água também. Então, falta bastante cálcio no sistema de aquaponia. Ele vai se oxidando, né, com o tempo dentro do sistema de aquaponia, então ele tem que ser reposto constantemente. O potássio também e o fósforo, né? O potássio e o fósforo aqui, principalmente pela doçura dos frutos, né? Quando a gente vai ter um tomate, um morango, alguma coisa, né? É responsável, principalmente o potássio aqui, mas o fósforo também. O magnésio das plantas aqui é muito importante também, às vezes a gente vai ter que fazer uma complementação. Depois a gente vai fazer um vídeo específico falando como complementar esses nutrientes no sistema de aquaponia. Amigos, espero que vocês tenham gostado então do nosso vídeo, mostrando aqui as principais deficiências que as plantas possuem. Aqui de forma geral, não vinculado diretamente à aquaponia, né? Mas a gente abordou aqui um pouco de aquaponia também nesse vídeo, mostrando que isso pode acontecer em qualquer lugar que você plantar suas plantinhas, né? Pode ser na terra, pode ser no sistema de hidroponia, de aquaponia, tanto faz, né? Claro que cada sistema, cada meio de plantio tem suas deficiências, né? Tem os solos também, as diferenças dos solos em cada estado do nosso país. Então é importante estar verificando e vendo quais são as deficiências, tá bom? E complementando adequadamente. É claro que a forma de complementar no sistema de aquaponia ou hidroponia é diferente do sistema de plantado no solo, no vaso, né? Mas aí no vaso, no solo, você vai colocar adubo, né? Normal, adubo geral, esterco de alguma forma, ele vai ter todos os nutrientes, né? Humus de minhoca. No sistema de aquaponia, a gente vai fazer um vídeo específico mais tarde, mostrando como complementar, como eu complemento, por exemplo, aqui no meu sistema de aquaponia. Espero que vocês tenham gostado, então, podem nos acompanhar, dá o like no vídeo, se inscreve no canal, comenta o vídeo, fala de suas plantas também estão tendo essas deficiências. Quais deficiências você identificou no seu sistema, nas suas plantas? Conta pra gente.